Shalom, shalom, boa noite. Eu acabei de receber a informação do Aquino de que este é o podcast 167. Olha Eita. só, gente. Glória a Deus, hein? São muitas horas falando, Muitas. muitas horas assistindo para você que acompanha a gente e muitas horas de palavra, porque a gente vai na palavra, né? Então, é muito bom ter você aqui conosco, lembrando aquele lembretezinho nosso que é tão importante para o canal e para a palavra de Deus. Porque quando você compartilha, você está compartilhando a palavra. Quando você deixa o like, você está dizendo para a inteligência artificial que é relevante, ou seja, ela vai entender isso e vai levar esse vídeo para muitas pessoas e também convidar você que ama a palavra, conhecer a área de membros, onde nós temos tantos cursos para você. Nós estamos numa trajetória de mostrar como a palavra não é só Apocalipse, desde o Antigo, no Novo Testamento, nos Evangelhos, em todos os lugares, nós temos uma palavra sobre os últimos dias. É tão importante os últimos dias que nós temos uma palavra de Deus em cada livro da Bíblia. Hoje é a vez do livro de Esther e nós vamos conversar um pouquinho sobre o que estava acontecendo, que é tão semelhante ao que está acontecendo aos nossos dias. No livro de Esther, só vou falar a atmosfera para a gente entrar aqui e todos nós conversarmos. O livro de Esther, o povo de Deus estava em desvantagem, as trevas que já estavam, ali tinha muitos cativos, né? No Império, nós estamos falando do Império Medo-Persa. Então, nós estamos falando de um momento em que o povo de Deus não estava em vantagem, só que aquilo que estava ruim ficou pior. Quando levanta no governo alguém pior ainda, e esse alguém se chama Amã. E Amã consegue a graça diante do rei, e ele faz um decreto. E o decreto está, só vou ler esse decreto para vocês, em Esther, capítulo 4, Esther 3, versículo 13. Enviaram cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei para que se destruísse, matasse e aniquilasse de vez todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia. Então, aqui a gente vê um decreto. Qual é o decreto? Matar, roubar, destruir homens, mulheres, crianças, velhos. Ataques setorizados, digamos assim, né? Porque podia dizer todo mundo, mas não, aqui está falando todo mundo, mas começa a falar por etapas, começa a falar por grupos. Um ataque às crianças, um ataque aos homens, um ataque às mulheres, um ataque aos velhos. E eu acho que a gente pode já começar por aqui, porque isso já é semelhante ao que está acontecendo no nosso dia. Há um decreto das trevas sobre a humanidade. E esse decreto é Apocalipse 12, 12. Está escrito que o diabo ele desceu, ai da terra, porque o diabo desceu com grande fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então, eu vejo essa grande fúria nos últimos dias. Era uma grande fúria no tempo de Esther, mas é uma sombra da grande fúria Era uma grande fúria sobre um povo? Sim. E essa grande fúria está sobre Israel. Israel, nação, Israel espiritual. Então, qualquer semelhança não é coincidência, é a palavra de Deus apontando. Aconteceu no tempo de Esther e aconteceria nos últimos dias. Veja que o decreto é para matar, roubar e destruir judeus. Qual é o decreto hoje no mundo? Qual é? Matar, roubar e destruir o povo de Deus. Não, os judeus. Agora, estou falando primeiro dos judeus para depois falar do povo de Deus. Hoje é o povo, né? Nós estamos falando Israel espiritual e Israel nação. Vamos para Israel nação. Qual é o decreto sobre a nação de Israel hoje? Por que é que Israel está sendo atacado por 7 frentes? Porque querem varrê-lo do mapa. Extermínio. Exterminar, limpar.
Quando você canta, você que acha porque rima e é bonitinho, quando você canta que é Palestina livre do mar ao rio, você está cantando um genocídio. Você está falando que seja exterminado completamente um povo. Peraí, Israel tem direito de existir, assim como os palestinos têm direito de existir. Então, você cantando por causa da tua posição política, você nem se informa o que você está cantando. Você não está cantando algo favorável à Palestina. Você está cantando algo que é extermínio, genocídio de uma nação. E esse decreto é o que estava acontecendo aqui no livro de Esther. Era um povo. Por que esse povo tinha que ser eliminado com essa crueldade? Eles já estavam escravos. Precisava extermínio? Eles já se encontravam escravizados, né? E eu chamo a atenção nesse sentido. Aqui são exilados. Exato, de que toda vez que o povo de Deus se distraía ou esfriava espiritualmente, vinha uma rebordosa muito grande sobre eles. E não seria a mão de Deus isso para poder ressuscitá-los, despertá-los? Eu entendo que seja isso. E dependendo do tamanho da distância que eles tomavam do reino, dos céus, de Deus, da comunhão, da intimidade, mais tempo eles levariam fora e mais tempo seriam, assim, eu não posso dizer castigados, mas uma vida sem honra, uma vida com perseguições, etc. E isso sempre, deixando a Esther e voltando aqui para o princípio da igreja, é uma coisa muito louca o que aconteceu com Israel por ter rejeitado a Cristo, né? Eles tiveram o Messias dentro da vida deles e rejeitaram. Foram 2000 anos de exílio. Isso não te chama atenção, não? É muito tempo, né? Muito tempo. O povo espalhado pela face da terra, em alguns países sendo bem tratados, em outros rejeitados, em outros expulsos, em outros vivendo na periferia, tanta coisa, né? Em outros proibidos de trabalhar, de ter um emprego normal, né? Ou seja, parece que as coisas apertam quanto mais você, filho de Deus, você que tem um selo de Cristo, né? Como propriedade santa do Senhor, precisa entender isso. E a maioria de nós não entende quando passa por uma provação e você não consegue enxergar que Deus está trabalhando contigo, que Deus está falando com você. Olha, eu estou aqui, eu estou esperando você despertar, estou esperando você reagir, né? Você pode contar comigo, arrepende-te. Aí tu lembra do povo lá no Egito, 430 anos, por que eles ficaram esse tempo todo? Depois da morte de José, depois da morte do faraó, que estava ali, que apoiava eles, né? Eles permaneceram e se acostumaram. Eu chamo a tua atenção, cuidado para você não se acostumar com a frieza espiritual, cuidado para você não se acostumar em ser um crente superficial, um filho de Deus que trabalha superficialmente no relacionamento com o Pai. Desperta você que dorme, desperta você que está dormente, sabe? Ou avise alguém que está ao seu redor, alguém que já esteve na presença do Senhor e que hoje não se encontra mais. Ele não está fora porque ele não pertence ao Senhor. Ele não está fora porque ele rejeitou o Senhor. Ele está fora porque ele se distraiu e veio a provação e ele se perdeu. Então é hora de nós trabalharmos para reagruparmos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ela está dispersa. Sim. E aí, quando a gente olha para o livro de Esther, a gente está vendo um avanço que todo mundo acha normal, eu não acho normal, uma mídia antissemita, um antissemitismo globalizado, inspirado em quê, em quem e por quê. É uma coisa, é o mundo árabe, isso é uma coisa que sempre existiu, essa animosidade. O mundo está odiando Mas por Israel. quê? Então, o mundo hoje está odiando. Essa é a minha pergunta. Árabe, né? O mundo árabe desde sempre. Mas o mundo inteiro hoje então, odiando. É isso que eu falo. Uma coisa é um conflito demais. Que sempre existiu e sempre vai existir ali entre árabes e judeus. É algo crônico no Oriente Médio. Que lástima, até mesmo os próprios judeus não entenderem, né? Que toda essa revanche, toda essa busca por prejudicá-los é algo contra Deus, não é algo exatamente contra... Eu acho que alguns enxergam, sim. Eu acho que sim. Porque não é normal. Porque não é normal. Como eu estava falando, o normal é
essa guerra ali, essa animosidade. É igual essa rixa eterna, né, que era muito mais forte no meu tempo, na minha juventude, entre cariocas e paulistas, entre brasileiros e argentinos. É uma coisa assim, tipo meio que crônica. Essas coisas parece que meio que desapareceram, mas era muito mais crônica. E ali no Oriente Médio, o problema entre Israel e os árabes é crônico, mas eu estou falando esse antissemitismo globalizado não é normal. Por que o Canadá? Por que a Europa? Por que aqui no Brasil? Por que em todos os lugares a gente vê essa animosidade contra Israel? Mas não é rejeição, é ódio. É ódio. É o que está escrito aqui. No versículo 14, né? Eu creio que de que capítulo? É do mesmo capítulo 3, né? Sim. Essa palavra que é falada no versículo 14, ela traz essa luz, o porquê, né, das nações estarem assim. Porque ele vai dizer assim, uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação. Cada nação. A fim de que estivesses prontos para aquele dia, né? Então é um dia que vem sendo arquitetado há muito. Por isso o livro de Esther é uma sombra do que está acontecendo agora. É uma sombra assim, terrível, né? É muito real. E não é. E aí a gente falou de Israel nação. Este ódio também está sobre os princípios de Deus e sobre Israel espiritual. Não sobre aquele que eu venho falando, que é um crente híbrido. O que é um crente híbrido? Um carro híbrido, ele vai funcionar a gasolina e ele é elétrico. Qualquer coisa, ele vai andar, ele vai ter a mesma velocidade, ele vai ter o mesmo rendimento, seja ele elétrico ou ele com gasolina. E o que é um cristão híbrido? É aquele que funciona bem no mundo e funciona bem na igreja. Ou seja, ele não está posicionado, ele ainda vive como ele, com os mesmos padrões, com os mesmos hábitos, e ele se sente muito confortável com tudo isso e ainda estando na igreja. E são pregações que o deixam confortável para assim agir. Isso é crente híbrido para mim. E então, quando a gente vê, esse ataque está não sobre o crente híbrido, está sobre o crente posicionado, aquele cristão posicionado como Mardoqueu. Você vê que Mardoqueu, por um tempo, parecia que não valia a pena ser posicionado. Porque Mardoqueu, que era o primo, em alguns, você vai encontrar teólogos defendendo de que ele é primo, outros que ele é tio, não importa, primo ou tio. Mardoqueu, parente de Esther, vamos pôr, parente, para não ter discussão. Aliás, outra discussão, é Mardoqueu ou Mordecai? Tanto faz. Tem Bíblia que está escrito Mardoqueu, tem tradução que está Mordecai, é a mesma pessoa. Mardoqueu ou Mordecai, primo ou tio de Esther, estava ele que é o símbolo do crente, ele é a sombra do crente posicionado, parecia que, por muito tempo, que não valia a pena ser posicionado. Por quê? Ele que ouviu que o rei seria assassinado. E ele avisou, mas ele não teve recompensa por causa disso. Ele entendeu essa movimentação de Amã, o povo não percebeu. Ele entendeu o que Amã queria e ele se posicionou. Ele não se dobrou diante de Amã, ele ficou na porta de Amã. Toda vez que Amã passava, ele estava lá na porta do rei orando, posicionado. E parecia que ele era cada dia mais esquecido, cada dia menos recompensado. Cada dia a recompensa não existia na vida dele. Então, meu amado, pega isso para a sua vida. Nos últimos dias, parece que aquele que o nada a ver é mais recompensado do que as pessoas posicionadas. Mas quando você olha o final do livro de Esther, você vai ver que Mardoqueu é honrado. No lugar da vergonha, dupla honra. No que Mardoqueu foi muito honrado. Então, vive em santidade, não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de não seguir a maioria, leve o evangelho, crucificando a tua carne cada dia. Ser discípulo de Jesus é pegar a sua cruz e seguir, e para isso você tem que matar a sua carne todo dia. Vale a pena. Você vai ter a experiência de Mardoqueu nos últimos dias. Verdade. Ele foi, não é? Verdade. Pastor, espelhando esses dois momentos na história, né? Esse momento da rainha Esther, né? No rei Assuero,
onde houve esse decreto e tudo o que aconteceu no Holocausto. Isso aqui não dá um entendimento que é uma continuidade daquilo que já foi projetado pelas trevas lá Com atrás? certeza. Isso o livro de Esther, para mim, é tal qual estamos vivendo agora. O livro de Esther começa no capítulo 1 com duas rainhas. Uma que não sabia que era e a outra era. A rainha Vasti, ou Vasti. Então, eu estou falando todas as possibilidades, porque sempre vai ter no comentário, não é Vasti, é Vasti. Não é Vasti, é Vasti. Então, Vasti ou Vasti era a rainha. Esther, ela não era. Ela era uma órfã, ela era bonita, mas ela não era rainha. A gente vê duas posições aqui. Uma, com quem que Vasti tinha compromisso? Com a festa. Com o oba-oba. Com ela mesma. Com né? o banquete, com ela mesma e com a festa. Com a festa. A exposição. Mas estava no reino, mas estava dentro do reino. Ela estava dentro do reino, mas ela amava uma projeção, uma exposição. Ela amava, como eu poderia dizer para você, ela amava mostrar aquilo que ela tinha, Amava ostentação. o glamour, Essa né? palavra O que eu glamour, estava. né? O glamour, a ostentação. Mal sabia ela que ela era pobre, cega, miserável e nua. Mas, quando o rei falou, ela tinha compromisso com o oba-oba, ostentação. Então, ela não obedeceu ao rei. E ela foi destituída. Queridos, esses aqui são os dois tipos de crente que a gente tem hoje, né? Aqueles que têm compromisso com a santidade, com a verdade, como a rainha Esther, humildade, submissão, e aqueles que são puro glamour, ostentação. Só quer usufruir do reino, né? Só quer causar, né? Quer ter milhares de seguidores e compromisso. O número não tem a ver, mas para ele o compromisso maior não posso ter um posicionamento tão radical porque eu vou espantar o povo. Né? Então, eu tenho que ter compromisso com a piada, eu tenho que ter compromisso com uma cultura coach, eu tenho que ter, eu já chamo até de cultura, né? Eu tenho que ter um compromisso com frase de efeito, mas eu não tenho compromisso com a verdade. Falar a palavra não vai atrair muitos seguidores, né? E esse podcast aqui é o quê? É falar a palavra. Falar a palavra. Não é procurar milhares, mas é procurar a verdade. Então, eu vejo como impactante o comportamento humano, seja ele no nosso tempo, seja no tempo de Esther, né, seja no tempo de Abraão, é o mesmo. A gente só faz uma entrega absoluta para Deus quando a gente não tem mais saída. Quando você não tem para onde recorrer mais. Enquanto você tiver onde recorrer, você não faz uma entrega total para Deus. Quando você não tem mais para onde buscar, onde correr, você olha para cima, estende a mão e aí você faz jejum, você faz oração de madrugada, aí você reúne um grupo de oração contigo, você pede intercessão para a tua vida, mas se você tiver uma saidinha, você é o suficiente para você não fazer a entrega total para o Senhor. Isso aconteceu, obviamente, na casa de Esther também, né? Então, eu fico pensando que a igreja do Senhor, no nosso caso aqui no Brasil, a igreja do Senhor vai tomar outro rumo. Eu creio, né? Eu creio que essas igrejas que estão hoje muito encantadas com o poder, com a fama, com o dinheiro, etc., com o tamanho das suas igrejas, eu creio que elas pertencem a Deus, mas tenho certeza que elas terão que passar junto com a igreja que hoje está pagando o preço de oração e palavra, vai ter que passar por uma moenda, vai ter que passar por uma perseguição. Uma reforma. Vai acontecer a reforma naturalmente, né? Mas só debaixo de perseguição, só debaixo de muita luta, entendeu? Essa luta vai acontecer, a gente sabe disso, até porque o problema é que a última peneira. Esse tipo de evangelho fraco dos últimos dias, né, que muitos estão propagando, não dá sustentação para as pessoas ficarem firmes no dia mal. Esse é o problema. Sim, de igrejas que não têm o compromisso com a palavra profética, a palavra que é os últimos dias, a palavra de santidade, a palavra de arrependimento, de humildade. Então, tem só uma fórmula para dar certo. E tem um compromisso com a fórmula, não um compromisso com Deus. E aí, o povo que vai perecer, porque não tem... Graças a Deus, no tempo de Esther, 2 pessoas posicionadas se levantaram. Não era minoria, isso que eu quero falar. Os últimos dias é isso mesmo. É uma minoria, não siga a maioria, é a minoria. Bom, o que a minoria fez? Um homem
Mardoqueu influenciou Esther. Agora era ele e Esther, conduzindo a nação a quê? A oração, ao jejum e à unidade. São 3 armas poderosíssimas. Mardoqueu começou sozinho, ele ficava na porta do rei orando sozinho. Depois, ele falou com Esther, aí era Mardoqueu e Esther. Esther se posicionou, gente, jejum não saiu da moda, vamos lá. É isso aí, é um princípio, é uma arma poderosa. E aí Esther falou, mas não é cada um por si e Deus por todos, como ditado? Não, é unidade, gente. Vamos lá, é a nação toda comigo. É isso que eu vejo, é um clamor da parte de Deus. Ou melhor, o Espírito Santo ouça o que o Espírito tem, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. E o Espírito está gritando, o noivo está chegando. Chega a incomodar, porque, por exemplo, o que nós estamos vivendo na atualidade, já passou da hora da igreja se unir, já passou da hora da igreja despertar. Mas há uma competição entre as igrejas. Exatamente, mas a igreja ela quer continuar fragmentada, ela quer continuar brigando uma contra a outra, então, buscando força, mais ou menos. Eu estou dizendo que, pelo que a gente já está vivendo, já era para a igreja ter despertado, já era para ter um avivamento a caminho, né? Já era para a igreja ter unificado, unido sua força. Não vejo isso acontecer. Eu lembro que uma palavra que o Jonas sempre disse as igrejas são como tribos no sentido de que cada um... ele tem uma igreja tem um perfil e eu tenho esse perfil, eu vou me adequar ao evangelho, a palavra é a mesma para todas. Mas a característica, aquela é uma igreja missionária, a outra é uma igreja que tem um perfil profético, cada igreja tem um perfil. As igrejas deveriam saber disso e, ao invés de se isolarem com medo de competição, nos últimos dias é tempo de fazer o que a rainha Esther fez. Vamos todo mundo orar? Vamos ter reunião, por exemplo, nós moramos na Ilha do Governador. Vamos todos os líderes desse local, vamos orar, vamos nos unir, vamos ser para avançar o reino e não ter pequenos reinos, mas lutar pelo reino de Deus e não pequenos reinos. Mas isso já é um assunto, saímos do assunto. O assunto é os últimos dias. Verdade. Os últimos dias é tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de ver e ser surpreendido por Deus. Nós vamos ser surpreendidos, eu acredito, porque já estamos sendo surpreendidos pelo avanço das trevas, Amã, o decreto de Amã. Verdade. Mas eu gostaria de falar desse ataque setorizado aqui. Pastora, antes de falar desse ataque, né, é algo que eu observei aqui, é que tanto Amã, que foi colocado na porta, né, com certeza Deus deu esse direcionamento para ele, né, e através dele a Esther, a prima, a sobrinha, né, foi levantada dentro do palácio. Quando a gente traz esse espelho da palavra para os dias de hoje, né, eu creio assim, Deus está levantando muitas pessoas em lugares estratégicos, né, e o que essas pessoas têm feito, né, porque por um momento a rainha Esther também, ela queria ficar meio que parada e o Amã foi lá e trouxe um despertamento na vida dela, né. Então, eu creio que seria também um momento propício aqui nesse podcast que alcança as nações, né? Quantas pessoas hoje já foram colocadas por Deus em lugares estratégicos, mas elas estão vivendo o glamour, estão vivendo para si mesmas e ainda não entenderam que foram colocadas lá e posicionadas por Deus por algo muito grande, algo muito maior do que o que ela está vivendo. Mas você já viu gente, além de copeiro e outros mais, serem usados dessa forma? Não. Como que Neemias foi usado? Né? E como essa menina que levou o general Amã até em direção a Deus para poder ser curado. O grande mover de Deus vai vir por onde a gente não espera, não vai vir por essas escrava, grandes, né? A escrava de Naamã também. Escrava de Naamã. Mas eu creio que vale, pastor, esse momento liberar uma palavra, né? Porque esse podcast ele vai chegar às nações, às repartições. Quando eu vou para quando eu fui para a Europa com os pastores lá em Auschwitz, eu falei para eles, os pastores brasileiros colocados na Europa, pastores maravilhosos, pastores incríveis. Eu disse para eles,
vocês não estão colocados aqui na Europa, posicionados, porque eu falei aqui porque eu estava lá, né? Por acaso, por uma decisão de vocês. Vocês estão E aqui pagando para alto horas. preço. E olha, eles pagam um alto preço. Que coisa Alto, linda, meu viu? Deus. Lindo. Sim, Pastores não tem fenomenais não tem. que eu conheci. E eu falei, vocês não foram colocados aqui. Oh, corajosos. São. Corajosos. São. Pô. Enfrentam todo tipo de Valentes, oposição. Meu Deus. Lutam, e hoje esses pastores que eu estou falando são pastores que já estão na segunda, outros até na terceira geração. Eles foram, eles têm seus filhos são nativos hoje, né? Eles são imigrantes, os filhos se tornaram nativos, os filhos dominam o idioma muito melhor do que eles. Então, eu falei, é para isso que vocês estão aqui, porque os filhos de vocês vão fazer diferença, os netos, os filhos, e vocês foram chamados para um momento de escuridão na Europa, para ser como a rainha Esther, para ser como Amã, para ser para ser como Mardoqueu e para ser como a rainha Esther. E é isso. Nós fomos posicionados, e nós que estamos aqui no Brasil, nós fomos posicionados para o pior momento do Brasil, para nós sermos os luzeiros da nação. Então, o local que Deus te estabeleceu faz diferença, sim. Amém. Esther não tinha entendido que ela fazia diferença. Eu sou uma a mais. Não, você não é uma a mais. Você é a Esther, no lugar certo. E você, posicionada, vai fazer a diferença. Quando ela começou a orar e jejuar, pronto. E veio sabedoria, e veio discernimento, e veio autoridade sobre a vida. Ela já sabia o que ela tinha que fazer. De onde que veio isso? Aquela menina desorientada, que, de repente, ela sabia tudo que ela tinha que fazer. Não, eu tenho que falar assim com o rei, eu não vou ser precipitada, eu não vou falar no primeiro banquete, eu vou falar no segundo. De onde veio tudo isso? Sabedoria celestial. Né? Estratégia, gente. Deus vai dar estratégia para você. E quando eu falo de ataques, presta atenção, os ataques setorizados. Crianças. Aqui, o decreto de Amã foi exterminar crianças. Nós estamos vendo um extermínio emocional e mental, porque a mente das nossas crianças estão sendo invadidas, seja na escola, pelas mídias sociais, e está sendo invadida para formatar segundo o Deus desse século. Mas nós vamos prevalecer. A mente das nossas crianças não vai ser invadida. Você tem que, olha, não, meu filho está na listinha das trevas. Você tem que entender isso. Era um ataque contra as crianças, era um ataque contra as mulheres. O que é que eu vejo? Aonde que eu vejo um ataque contra as mulheres? Aquela famosa frase, tudo bem, é maravilhoso uma mulher que entende que ela tem uma posição na sociedade e no reino espiritual, ela no ministério. Mas o grande dano da mulher empoderada é ela se achar. E aí, quando você se acha, você está no caminho inverso, porque João Batista ele falou, menos de mim, mais de ti. Aí você se acha tanto que aí começa a patinar no orgulho. Então, esse é o ataque sobre as mulheres. Mulheres que antes se achavam nada, agora se acham demais. Tem que ter o equilíbrio, querida. Você mas é porque Cristo está em você. Mas não, você não é maior do que Cristo, você não é empoderada a esse ponto, não. Aí, o ataque sobre os homens. Hoje, a dificuldade de um homem posicionado em Deus tem tanta distração que a gente precisa de mais homens como Mardoqueu. Mardoqueu que deu direção para Esther. Mardoqueu estava lá. Quem é mais importante, Mardoqueu ou Esther? Não, os dois. Mas Mardoqueu estava lá. Esther precisava de Mardoqueu. E Mardoqueu precisava de Esther. Unidade. Homens e mulheres em Deus fazem a diferença e o reino vai avançar nos últimos dias. Então, nós vemos aqui um ataque sobre as famílias. E as famílias, se eu pudesse dar um título, eu diria famílias sob ataque. Severo ataque. Casamentos sendo destruídos porque a mulher se acha, porque o homem está vivendo independente, porque as crianças não estão sendo cuidadas, os jovens, aqui está escrito jovens, e os nossos jovens? Olha o ataque. Né? A cultura hoje está tentando tragar os nossos jovens, uma cultura demoníaca. Jovens, ontem eu vi, sabe, aqueles que se identificam, eu esqueci o nome, dos que se identificam com animais? Tem um nome. E
esse grupo está aumentando tanto que já está vendendo aqui roupa para eles. A roupa é uma leg, né? Para quem se identifica como cavalo, como cabra, é uma leg que já tem o casco e já tem o protetor de joelho. É como? Telians. E aí já tem o protetor de joelho e ali eles vão, né? Mas a gente devia também falar para eles que se eles se identificam com boi e com vaca, eles podem ir para o abate, né? A gente tem que falar, tem que também tirar o celular deles, porque eles estão filmando, porque o boi e a vaca também não tem celular. Tem que se identificar de vez. E não pode dormir na cama deles. Não é só de vez. Agora eu estou me identificando como boi. Aí vai, pasta um pouquinho, se veste e volta para a cama dele com o celular dele. Não, tem que ser. Então, isso é adoecimento mental junto com opressão e uma demonização total. Completa, né? Total. E aí, quando vem esse decreto de Amã matar, roubar e destruir, para mim, é o roubo da identidade. É o roubo da unidade. Bens, saquear os seus bens, né? Não tem bem, a riqueza interior é muito mais forte. Então, é importante a gente... Sanidade, né? A sanidade é um bem. Observar que o ataque final ele é precedido por pequenos ataques que têm o objetivo de retirar a tua força. Não existe um ataque grande, frontal, de imediato. Ele sempre vem com pequenos ataques antecedendo a esse grande ataque. E é justamente aí, quando nós, distraídos com pequenos ataques, não observamos que aquilo é só o princípio de algo maior que está vindo e que poderá pegar a gente de surpresa e fazer o estrago que tem feito na vida de muita gente, de muita igreja, de muitos seminários, de muito tudo, né? Quando a gente observa o declínio do evangelho nos Estados Unidos, é estarrecedor, é uma coisa assim de deixar a gente perplexo, né? Que somos frutos do evangelismo deles. Sim. O Brasil é fruto do evangelismo de grandes homens e mulheres de Deus americanos que prestaram esse serviço magnífico, né? Para que nós tivéssemos o nosso encontro com o Senhor. Então, os Estados Unidos foi passando ele foi comendo pelas beiradas, né? Ele foi retirando direitos que os cristãos tinham, conquistas que haviam efetuado ao longo dos anos, dos tempos, até porque os Estados Unidos chegou a ser uma potência absoluta até, né? Potência mundial por tantos anos. Não foi porque eles eram maravilhosos, não foi porque eles tiveram um início com guerra civil internamente, onde aprenderam a lutar por aquilo que almejavam, né? Não foi por isso, foi porque havia Deus dentro dos Estados Unidos. O povo buscava Deus, Deus era a prioridade. Eu não posso dizer que não, porque eu conheci o evangelho tradicional, quando eu nasci no evangelho tradicional. Eu sabia o nível de responsabilidade que aquelas pessoas tinham com Deus, mas, obviamente, tinha frieza espiritual no sentido da falta do Espírito Santo, mas eles eram muito dedicados à palavra, então eles tinham determinação de seguir Sim. a Cristo, e isso fez com que os Estados Unidos se transformasse nessa grande potência. Mas, aos poucos, o inimigo começou a trabalhar, e eles não perceberam. Coisas sutis como, por exemplo, tinha o ensino da palavra dentro das escolas. As crianças aprendiam a conhecer a Deus dentro das escolas. O que o inimigo fez? Começou a achar aquilo um importúnio danado, começaram a tirar o ensino da palavra de dentro das escolas, tiraram aquele momento de oração. Eu me lembro, quando eu era criança, que tinha os momentos de oração dentro das escolas, dentro da turma. Quem era católico tinha reza, quem era outro tinha a oração. E existia isso. Eu sou desse tempo que tinha aula de religião, que tinha oração e que tinha também hastear a bandeira e cantar o hino. Ah, sim, claro, sem contar isso. Então, nós tínhamos princípios nacionalistas, princípios familiares, tinha tudo isso, era algo assim que forjava em nós, sabe, esse
Hã? Isso foi muito sutil, né? Isso foi muito A retirada sutil. foi sutil. Foi Uma das aos matérias poucos. que eu tinha era, como é que é? Moral e cívica. A Como é? MPB e a OSPB. Eu Isso. tinha, uau! SPB, é isso aí. Ninguém nem Pepeu sabe, tá né? veinho, velho. É. SPB. Eu tinha isso até Tinha na que faculdade. tinha né? que voltar. É. Isso. Tinha que voltar. Então, e aí a gente foi perdendo. Na verdade, isso aí foi roubando a força, né? Foi nos esvaziando de uma força que vem de cima, que é a força de Deus, que é a força espiritual. Nós fomos perdendo essa força. Os Estados Unidos perdeu essa força. Eu me lembro da época que os grandes presidentes dos Estados Unidos pediam aconselhamento a Billy Graham, pediam aconselhamento àqueles homens e mulheres de Ele era Deus, conselheiro, chamavam Sim. Conselheiro no de palácio para serem aconselhados. Está entendendo a coisa? Então, eles foram perdendo as forças. Então a gente está vendo que o decreto de Amã chegou, né? Exatamente, Chegou. exatamente. Hoje a gente está pensando, o que é que está acontecendo com o Brasil? O que é que está acontecendo com a nossa nação? A gente fica assim perplexo. Gente, foram 30, 40 anos, né, a oposição a Deus trabalhando debaixo dos nossos olhos e a gente não fez nada. A gente não procurou socorrer quem estava caindo, o que estava perdendo força, a gente foi simplesmente aceitando. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Aí chega hoje e você fala, o nosso país hoje está ensinando as crianças a seguir por um caminho que é anti-Deus, é anti-família, é anti-tudo, é anti-moral. Meu Deus, como é que isso aconteceu? Não aconteceu. Tanto não aconteceu que ninguém está conseguindo reagir. Por quê? Porque a força veio sendo retirada de nós lá atrás. Lá atrás. O pior roubo é o roubo gradativo. É porque você não percebe. O diabo entrava nas nossas casas. Eu estou falando de nós, igreja. Ele entrava em nossa sala. Ele pegava nossas crianças com aqueles desenhos, com mensagens subliminares. Até nós mesmos, né, encantados com a TV, encantados com os programas, com novelas, etc., quando aquilo estava te catequizando. Com a comédia, né? Uma doutrinação. Agora, o livro de Esther traz uma esperança para a gente. Ele traz uma esperança para a mensagem dos últimos dias. Mardoqueu, ele não ficou desesperado pela falta de posicionamento. Só eu que oro, só eu que jejuo, só eu que estou entendendo. Ele entendeu que ele podia fazer a diferença. Ele e a família, dentro da família dele, ele tomou uma posição. Esther, nós dois, vamos comigo? Vamos. E 2 pessoas fizeram diferença para uma nação inteira. Então, qual é o meu recado para vocês? De que o seu posicionamento pode fazer diferença, a sua influência pode fazer diferença na nação. Inspirar, e fazer recuar essa maldade que parece que não dá. Como? O decreto já foi liberado por Amã, como que vai retroceder? Mas a maldade, ela está dentro hoje. Vai, mas... Não adianta você colocar uma cerca a mais para que o inimigo não entre no teu cercado. Ele já está dentro. As pessoas já estão contaminadas. Mas a gente está falando... nós estamos falando da família. Tá bom, as pessoas estão contaminadas. Eu estou falando do corpo de Cristo, ele está contaminado. São pessoas que não querem ser curadas, são pessoas que estão vivendo os piores momentos da sua vida e não querem receber a cura. Elas estão rejeitando ser curadas. Muito pelo contrário, elas estão se tornando acessíveis, sabe? A informações, a burbúrios, sabe? A fofocas, a contradições. Faz parte do decreto. Mas você sabe que eu vejo que dentro da mensagem dos últimos dias... Uma mensagem que eu deixo hoje para quem está nos ouvindo. Não abra os seus ouvidos para qualquer um que seja, quem quer que seja, vir falar mal da tua igreja, vir falar mal do teu pastor, dos teus líderes. Não aceite, porque você vai ser contaminado e a sua vida vai se tornar um desastre. Porque depois que você estiver contaminado, você vai fazer uma rebelião. E depois dessa rebelião, nada te levanta mais. Não aceite. Agora, uma mensagem para os últimos dias que está atrelada a essa mensagem de Esther é quando Jesus contou a parábola. E ele disse que, uma das parábolas, em que ele disse que o reino dos céus é como aquele que lança uma rede ao mar
e vem uma rede cheia de peixes, mas tem peixes bons e peixes ruins, e então, nos últimos dias, será dessa forma, uma seleção de peixes. Os peixes bons permanecem, os peixes ruins estão lançados fora. Hoje, dentro da igreja, tem pessoas que quiseram ser restauradas e outras não. Tem pessoas que elas atuam como verdadeiros servos de Deus e outras que têm um comportamento de divisão, de rebeldia, de pecado. E há um juízo sobre a terra. E o juízo sobre o mundo e juízo sobre a igreja. O juízo começa sobre a casa de Deus. E Deus está separando o seu povo. Deus está selecionando aqueles que Ele pode usar. Então, se disponibiliza para Deus. Deus, eu quero ser como Esther e Mardoqueu. Eu quero fazer diferença na minha família. Eu quero fazer diferença no meu bairro, na minha igreja. Se ninguém está orando, eu vou orar. Se ninguém está em santidade, eu vou jejuar, porque eu creio que o decreto de Amã pode ser rasgado sobre a minha vida, pode ser rasgado sobre a vida da minha família. Ore pelo local onde Deus te estabeleceu. Essa é a mensagem dos últimos dias. Amã está aí. O decreto está aí. Mas você tem o posicionamento de Esther e de Mardoqueu. Essa é a palavra que a gente tem para essa noite. Tem algum recado final? A minha pergunta é, quando Abraão pergunta para Deus se Deus pouparia Sodoma se houvesse alguns justos, né? Tinham 10? Tem 10 justos aí? O senhor pouparia se tivesse? Entendeu? A nossa pergunta é essa. Basta um se levantar ou é necessário que um exército reaja? Eu falaria em nome de igreja. As igrejas precisam reagir. O corpo de Cristo precisa reagir urgente antes que sejamos 100% atropelados. Amém. Estamos a caminho de sermos atropelados, né? Quando eu digo atropelados, é perseguidos, é proibidos de fazer, de exercitar o reino, né? É quando nós estamos com princípios adotados pelo mundo na atualidade, que não são incompatíveis com os princípios da igreja, do corpo de Cristo, e você se vê em maus lençóis, tendo que tomar decisões aí que vão, obviamente, te conduzir a cárceres. Sim. Né? É isso que está acontecendo. Sua palavra final, pastor Zano. A palavra final é dentro do que nós já falamos aqui, assim, Deus tem nos colocado nos lugares altos, como colocou muitos homens e mulheres, e o recado é: não se venda, não se corrompa, sabe? Não saia da posição que Deus te chamou, mas viva o grande despertamento, sabe? Que você foi chamado para ser um influenciador, para ser uma referência e para inspirar vidas à salvação. Assim como Esther, assim como Mardoqueu, havia um decreto, hoje não é diferente, os decretos são bem online, né? São bem diretos e está destruindo muitas vidas, muitas famílias. Verdade. Mas o homem e a mulher posicionado em Deus, ele tem acesso ao cetro do rei. Amém. Então, olha, nós vamos continuar nessa caminhada. No nosso próximo podcast vamos falar sobre os últimos dias no Novo Testamento, nos Evangelhos. E aguardo você, mas não deixa de compartilhar, deixar o seu like e também ir até a área de membros para ver os nossos cursos, não só ver, mas fazer, porque é necessário você ficar forte para enfrentar esses últimos dias. E é só com a palavra que nós ficamos. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos.